Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer, menos paz. Tentou comprar o céu com milhões, ignorou sinais, humilhou quem orava por ele, até o dia em que teve que escolher entre estender a mão ou morrer sozinho. Era para ser só mais um espetáculo de ego. Um bilionário arrogante, do alto da cobertura mais cara do país, ligando a câmera para milhões de seguidores e dizendo: "Hoje eu vou brincar de Deus." Mas naquele dia, diante de milhares de olhares ao vivo, algo aconteceu. Algo que nem todo o seu dinheiro poderia controlar, e que mudaria tudo. Até onde alguém pode ir para provar que Deus não existe? E o que acontece quando, tentando zombar da fé dos outros, essa pessoa se torna o próprio alvo do divino? A resposta pode ser tão desconcertante quanto libertadora. Às vezes, o maior milagre não é ver o impossível, é ser quebrado por dentro e, mesmo assim, continuar em pé. Hélder Vasconcelos era o tipo de homem que as pessoas amavam odiar. Bilionário do setor de tecnologia, criador de um império baseado em controle de dados, ele não acreditava em nada que não pudesse ser medido, escalado ou vendido. Sempre deixou claro, sem meias palavras, que Deus era só uma ideia ultrapassada de gente fraca. Mas, aos 63 anos, um diagnóstico terminal de câncer no pâncreas virou sua vida do avesso. Com apenas 3 meses de vida estimados, ele teve uma ideia: a última live da minha vida, como anunciou com sarcasmo. Na transmissão, propôs um experimento: ajudar pessoas humildes de forma aleatória, mas com uma condição: elas seriam expostas publicamente e teriam que ouvir o que ele quisesse dizer. Quero testar se o bem ainda existe ou se todo mundo está só fingindo para ganhar alguma coisa. As primeiras interações foram previsíveis: pessoas humildes, surpresas, aceitando dinheiro, comida ou emprego, mesmo sendo humilhadas com piadas cruéis. Mas tudo parou quando Maria Aparecida, uma senhora de 67 anos, apareceu na tela. Cansada, com um lenço na cabeça e um brilho nos olhos que não combinava com a pobreza estampada nas roupas, ela ouviu tudo calada. E ao final, quando Hélder perguntou se ela queria o dinheiro, ela só respondeu: "Não quero seu dinheiro. Quero orar por você." E naquele momento, diante de uma live que já somava quase 8 milhões de espectadores, ela se ajoelhou e começou a orar, por ele. Com fé. Com lágrimas. Com amor. A câmera tremeu. Hélder ficou mudo. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Medo de algo que não podia comprar. O vídeo da senhora ajoelhada, orando por Hélder em plena transmissão ao vivo, bateu 50 milhões de visualizações em menos de 24 horas. A internet inteira se dividiu entre os que choravam com a cena e os que achavam que era encenação. Mas, por dentro, o bilionário não conseguia mais rir de nada. Nos dias seguintes, Maria Aparecida sumiu. Não atendia mais ligações, nem apareceu para receber ajuda, como tantas outras haviam feito. Ninguém conseguia contato. Ela simplesmente desapareceu, como se fosse parte de um plano maior que não fazia sentido para quem se acostumou a controlar tudo. Hélder, pela primeira vez, não conseguia dormir. A cena da mulher ajoelhada, rezando por ele com os olhos fechados, não saía da cabeça. E pior, naquela noite, ele sentiu algo estranho dentro do peito, como se o tumor tivesse parado de doer. Algo impossível. Algo que não deveria acontecer. Tentando ignorar aquilo, ele fez o que sabia fazer melhor: pagar. Começou a mandar doações milionárias para instituições religiosas, igrejas, ONGs cristãs. Mandou construir uma nova capela em cada bairro pobre da cidade. Transferiu milhões para as contas de televangelistas, padres, rabinos, qualquer um que falasse em nome de Deus. Até contratou um consultor espiritual para ajudá-lo a entender como funcionava o processo de salvação. Se Deus existe e está me dando uma segunda chance, ótimo. Mas se eu for morrer mesmo, que eu vá em paz, garantido. Nem que eu precise comprar a vaga. O consultor, um pastor jovem e eloquente, ouviu tudo em silêncio. Depois olhou direto nos olhos de Hélder e disse: "Você está tentando comprar um lugar onde o preço é arrependimento, não dinheiro. E pelo que vejo, isso ainda não foi pago." Aquilo irritou profundamente o bilionário. Mandou o pastor embora. Disse que ele era igual aos outros, um hipócrita disfarçado de santo. Mas, naquela madrugada, o que parecia delírio bateu à porta da realidade. Ele sonhou com um lugar completamente branco. Não havia chão, nem teto, nem paredes. Só um vazio, silencioso.
E, no meio, estava Maria Aparecida, sentada em uma cadeira simples, olhando para ele. Você tá tentando subir uma escada com degraus de ouro. Mas o céu é feito de pó. Só entra quem sabe se abaixar. Quando acordou, estava com os olhos cheios de lágrimas, mas não sabia por quê. Sentia um peso no peito, e não era o tumor. Era uma urgência, um vazio. Algo que nenhum depósito bancário poderia preencher. No dia seguinte, entrou no carro e foi sozinho até a antiga comunidade da Zona Leste, onde ela disse que morava. Passou por vielas, ruas de terra e barracos amontoados. Perguntou por ela, mostrou fotos. Até que um homem o reconheceu. Você é o cara da live. Aquele que foi humilhado com oração, né? Elder riu. Pela primeira vez em semanas, riu de si mesmo. Sou eu. O homem levou ele até uma pequena igreja feita de tábuas e ferro. Lá dentro, uma senhora com olhar doce, que se apresentou como irmã da Maria Aparecida, contou que ela estava internada havia 3 dias. O coração dela não aguentou. Mas ela disse, antes de ser levada, se o homem do dinheiro vier atrás de mim, manda ele olhar para as próprias mãos. Se estiverem sujas, que lave com lágrimas. Naquele instante, ele tremeu. As mãos estavam limpas. Mas não como ela queria dizer. Decidido, foi até o hospital onde ela estava. Pediu para entrar. Mas não era horário de visita. E enquanto esperava, sentado no banco de plástico frio do corredor, viu passar uma maca com o corpo coberto por um lençol branco. A enfermeira sussurrou para outra. É a Dona Maria. A da oração. Ele congelou. Tentou correr atrás, implorar por mais um minuto, por uma chance. Mas era tarde. E ninguém ali sabia o que dizer para ele. Ninguém entendia porque aquele homem de terno de 20 mil reais estava ajoelhado no chão do corredor, chorando baixinho. Nos dias que seguiram, Elder sumiu das redes sociais. Apagou a live. Cancelou doações. Mas continuou visitando a igrejinha de tábuas. Ficava lá, sentado no último banco, olhando pro altar vazio. Um dia, deixou um bilhete na porta. Escrito à mão. Não quero mais comprar o céu. Só queria entender como se chega até lá a pé. Ele ainda não sabia, mas o maior milagre já tinha começado. E estava acontecendo ali dentro. Em silêncio. Na alma. O tempo não avisou, mas passou. E com ele, o rosto de Elder foi mudando. Já não carregava o mesmo olhar afiado de antes, nem o tom debochado que usava como escudo. Os ternos ainda eram caros, mas o jeito de andar era outro. Mais devagar. Mais silencioso. Como se o corpo soubesse o que a alma estava tentando aprender. Depois da morte de Maria Aparecida, ele passou dias indo àquela igreja de tábuas, ouvindo pregações que nem sempre compreendia, mas que mexiam com ele de algum jeito estranho. Começou a andar pelos bairros que ajudou a destruir, agora tentando ver com os próprios olhos aquilo que sua empresa sempre tratou como área de expansão. Foi num desses passeios solitários que ele reconheceu a rua onde havia despejado uma família inteira, anos atrás, para construir o primeiro prédio da sua antiga construtora. Lembrou com nitidez do dia em que mandou as máquinas derrubarem tudo. O casebre era pequeno, feio, torto. Mas, naquele dia, uma mulher gritou do portão com um menino no colo. Aqui não tem luxo, mas tem vida. O que você tá levando é mais que madeira, moço. E ele só respondeu. A vida segue. Procura outro lugar para morar. Aquela mulher morreu poucos meses depois. Acabou dormindo na calçada de um hospital e não resistiu à pneumonia. O menino desapareceu no sistema, como tantos outros. Aquilo voltou à memória como uma faca. Na tentativa de se redimir com um passado que não dava trégua, Elder mandou revirar arquivos, registros antigos, processos judiciais. Descobriu o nome da mulher, Leonice. E depois de semanas de buscas, achou o filho dela, agora com 27 anos, morador de rua, dormindo debaixo de uma marquise perto da rodoviária. O nome dele era André. E quando os dois se encontraram, foi como se o tempo parasse por alguns segundos. Elder estendeu a mão, mas o rapaz não se mexeu. Só ficou olhando, sem raiva, sem surpresa. Como se já soubesse que esse dia ia chegar. Você sabe quem eu sou? Elder perguntou. Sei. O homem que derrubou minha casa.
A frase não foi dita com ódio. Foi dita com uma paz estranha. Como se não houvesse espaço dentro dele para mais ressentimento. Elder engoliu seco. Disse que queria ajudar, pagar o que fosse necessário, oferecer uma nova vida. Mas André respondeu com algo que desarmou completamente qualquer discurso. O que eu perdi, o dinheiro não traz de volta. Minha mãe morreu com saudade do teto dela, não com fome. Mesmo assim, aceitou almoçar com ele num restaurante simples. Falaram pouco, mas o silêncio dizia muito. Aos poucos, Elder começou a frequentar aquele ponto da cidade onde André vivia. Levava cobertores, comida, remédios. Mas o mais importante era o que não se podia carregar nas mãos: escuta. Conversa. Olho no olho. Um dia, André apareceu com um violão quebrado. Disse que tinha aprendido a tocar com a mãe, nos tempos em que ela cantava para ele dormir. Começou a tocar uma melodia baixa, quase como se fosse só para ele mesmo. Mas Elder ficou ali, ouvindo. E algo dentro dele se quebrou. Eu passei a vida construindo coisas que tiraram dos outros o que eles mais amavam. André não respondeu. Só continuou tocando. Algumas semanas depois, Elder comprou um terreno ao lado da igreja onde Maria Aparecida costumava orar. Não mandou erguer prédio, nem templo, nem shopping. Mandou levantar 4 paredes simples, com telhado de telha barata, portas de madeira e um quintal pequeno nos fundos. Na frente, colocou uma placa. Aqui reconstruímos o que tiramos. Lar de Leonice, para todos que perderam o seu. Fez tudo no nome de André. E nunca contou para ninguém. Um dos últimos dias que se viram, André disse: o que você tá tentando fazer não é pagar dívida. É cicatrizar ferida. Isso é mais difícil. Mas dá para tentar. E ele respondeu: eu só não quero morrer sem fazer algo que tenha alma. O câncer ainda estava ali. O corpo mais fraco. Mas, curiosamente, Elder nunca se sentiu tão vivo. O homem que antes derrubava casas, agora levantava tetos. E o vazio que antes parecia eterno, começava a ter cor. O corpo de Elder já começava a sentir o fim se aproximando. As dores vinham em ondas, às vezes suaves, às vezes como marretas no meio do peito. Dormia pouco. Acordava suando. E, mais de uma vez, foi parar no hospital achando que não passaria daquela noite. Os médicos diziam que era uma questão de tempo. Ele sabia. Mas, por algum motivo, não sentia desespero. Só um tipo estranho de urgência. Como se ainda tivesse algo por fazer. Como se alguém estivesse esperando por ele. Numa dessas madrugadas de insônia, ouviu um barulho leve no portão de casa. Foi até lá achando que fosse mais um andarilho pedindo comida. Mas havia só um envelope colado com fita crepe no ferro escuro. Nele, apenas o seu nome, escrito à mão. Dentro, uma única folha. Não tinha timbre, nem data. Apenas uma frase no topo. Você tem 7 dias para fazer 7 atos de misericórdia. No 8º, será julgado. Abaixo, 7 espaços em branco. E no final, uma linha para assinatura. Mas o mais estranho era o carimbo em vermelho, como se tivesse sido pressionado com força. Uma cruz tremida. Feita à mão. Elder achou que fosse brincadeira. Uma tentativa de pregação forçada ou alguma encenação de gente que queria assustá-lo. Amassou o papel e jogou fora. Mas, à tarde, enquanto mexia na gaveta da sala, o mesmo papel estava lá de novo. Liso. Sem um vinco sequer. Fingiu ignorar. Na manhã seguinte, enquanto atravessava uma passarela a caminho do hospital para exames, viu um menino com paralisia tentando subir as escadas com a mãe. Ele ia passar direto. Mas parou. Respirou. Voltou. Carregou o garoto no colo até o alto. Não pensou muito sobre isso. Só fez. Naquela noite, o papel estava de novo sobre sua mesa, agora com o primeiro espaço preenchido em letras pequenas. Ato 1. Levantar quem não podia andar. O sangue gelou. O medo que não sentia há semanas voltou como um soco. Algo além da lógica estava acontecendo, e ele sabia. Passou os dias seguintes andando pelas ruas da cidade. Como se tivesse esquecido dos negócios, dos médicos, da vida que tinha antes. Começou a ouvir melhor. A enxergar quem sempre esteve ali.
Entregou uma cadeira de rodas para um idoso que esperava meses na fila do SUS. Consertou o telhado de uma casa onde chovia dentro do quarto de uma criança. Salvou uma mulher da agressão do companheiro ao chamar a polícia e esperar até que ela estivesse segura. A cada gesto, o papel reaparecia. Sempre limpo. Sempre preenchido com letras novas. Ato 2. Amparar quem esperava em silêncio. Ato 3. Proteger o frágil da violência. Ato 4. Tampar goteiras que ferem a alma. No 6º dia, enquanto caminhava debaixo de um céu carregado, entrou numa mercearia de esquina para se proteger da chuva. Lá dentro, um senhor idoso tremia atrás do balcão. A loja tinha sido assaltada há pouco. O dono estava em choque. Hélder ficou ali com ele até a polícia chegar. Comprou tudo o que tinha na prateleira, pagou em dinheiro vivo e pediu que aquele senhor fechasse mais cedo. Vai para casa. Hoje não é dia de ficar aqui. Mais tarde, o papel apareceu dobrado em cima de sua Bíblia, com mais uma linha escrita. Ato 5. Estar presente quando o medo toma conta. No dia seguinte, visitou André, o rapaz que teve a casa destruída na infância por causa da ganância dele. Entregou a escritura do abrigo que havia construído em nome dele e disse que, se quisesse, poderia expandir o espaço. André ficou em silêncio. Depois perguntou: por que tá fazendo tudo isso agora? Hélder respondeu olhando fixamente para o chão. Porque eu descobri que um homem pode passar a vida inteira subindo, e ainda assim morrer no lugar errado. Na manhã do 7º dia, o último espaço foi preenchido. Ato 6. Entregar o que nunca foi seu. Ato 7. Ouvir sem falar. Doar sem pedir. Amar sem tentar entender. No 8º dia, não havia papel. Nem cruz. Nem aviso. Hélder acordou diferente. O quarto parecia mais claro. O corpo, menos dolorido. Levantou e andou pela casa como se estivesse vazio por dentro, mas não no sentido ruim. Era leve. Como se tivesse devolvido tudo que pesava. Abriu a janela. Olhou o céu. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou na morte. Nem no dinheiro. Só ficou ali, parado, sentindo o vento. E sussurrou: se for hoje, tô pronto. Naquela manhã, o mundo parecia mais calmo. O sol entrava devagar pela fresta da janela, e Hélder estava acordado, sentado à beira da cama, segurando uma xícara de chá que mal conseguia terminar. O corpo estava fraco, mas o espírito, diferente. Era como se algo dentro dele já tivesse partido antes mesmo do corpo pedir licença. Olhou pela casa silenciosa. As obras de arte já não estavam mais nas paredes. Mandou doá-las. Os relógios suíços, as joias, os móveis que mandara vir da Europa, tudo tinha ido embora. Restava só o essencial. Um colchão mais baixo, uma cadeira simples, e uma Bíblia surrada aberta sobre a mesa. Enquanto terminava o chá, ouviu a campainha tocar. Foi devagar até a porta. Não esperava ninguém. Ao abrir, encontrou um homem magro, moreno, com jaleco branco e uma prancheta na mão. Sou novo aqui no hospital da região. Vim buscar o senhor. Seus exames mostraram algo inesperado e os médicos querem observá-lo por uns dias. Hélder hesitou. Não tinha feito exames novos. Mas havia algo no tom calmo daquele enfermeiro que o fez apenas assentir com a cabeça. Pegou uma mochila, avisou a si mesmo que voltaria logo, e entrou no carro. O hospital era pequeno, acanhado, longe do padrão dos que ele costumava frequentar. Mas não reclamou. Sentou-se na maca onde o colocaram e respondeu às perguntas médicas com paciência. Horas depois, já deitado com o soro no braço, Hélder começou a sentir os olhos pesarem. Estava com sono, mas não era comum. Era mais profundo, como se o corpo estivesse se preparando para alguma travessia. Então ouviu a voz. Suave. Familiar. Quer segurar minha mão? Era o enfermeiro. Estava ao lado da cama, olhando para ele com ternura. Se você não quiser ir sozinho, eu te acompanho. Por um segundo, Hélder pensou em dizer sim. A mão estava ali, estendida. Mas algo dentro dele o travou. Talvez fosse orgulho. Talvez medo. Talvez a sensação de que não merecia companhia. Ele fechou os olhos, devagar, e não respondeu. Quando acordou, a luz era diferente. A janela não mostrava a cidade,
mas um campo aberto, como se estivesse em outro lugar. Não havia aparelhos. Não havia dor. Estava em pé, inteiro. E, à frente, viu uma figura. Era Maria Aparecida. Sorrindo. Você ainda tem tempo. Ela caminhou até ele, segurou sua mão, aquela que ele recusou estender mais cedo, e disse: a última mão que a gente segura, nunca é de um homem. No segundo seguinte, tudo ficou branco. Quando acordou de verdade, estava de volta ao quarto do hospital, cercado por médicos, aparelhos apitando, e a respiração curta. Tinham conseguido reanimá-lo. A parada cardíaca durou mais de 2 minutos. Ninguém entendeu como ele voltou. Nem os médicos. Mas ele sabia. Tentou procurar o enfermeiro que o recebeu. Descreveu como era, perguntou pelo nome. Ninguém no hospital conhecia. Não temos nenhum funcionário com essa descrição, Sr. Elder. Nos dias seguintes, ele ficou em observação. Quieto. Serene. A morte tinha passado por perto, e não levado. Ainda não. Na saída, deixou um envelope para o hospital com doações. Pediu que ninguém divulgasse seu nome. Voltou para casa e passou o restante das semanas vivendo em silêncio. Visitava André. Ajudava na igrejinha. Sentava com moradores de rua. E ouvia. Não dava mais discursos. Não fazia mais vídeos. Só ouvia. Um mês depois, sentou-se no banco da frente da igrejinha. O sol entrava pelo vidro quebrado, pintando faixas de luz no chão. Ele olhou pro alto e disse baixinho: eu não segurei aquela mão. Mas se ela ainda estiver estendida, eu tô aqui. Naquela noite, morreu dormindo. Sem dor. Sem barulho. Sem aviso. Encontraram-no deitado com um leve sorriso no rosto. A Bíblia aberta. E um papel ao lado, dobrado em 4 partes. Dentro, uma frase escrita à mão. Hoje, alguém segurou a sua. E você, no lugar dele, teria segurado aquela mão? Comenta aqui embaixo o que você faria, o que achou dessa história ou deixa tua opinião sincera. Eu leio tudo. Me conta também de onde você está ouvindo essa história. Ah, e se histórias assim tocam o teu coração, se inscreve no canal A Vida Conta, curte o vídeo e ajuda a gente a continuar espalhando essas mensagens. Cada clique teu faz essa corrente crescer.